fazer uma apresentação bastante rápida, em 20 minutos. Então, diretivas para a reforma da qualidade do sistema tributário na América Latina, pensando em integração, desenvolvimento, segurança jurídica e ambiente de negócios. A nossa experiência aqui foi que as reformas, as últimas, não têm dado certo. Nós constituímos um think tank, que se chama Centro Cidadania Fiscal, que é formado por 4 diretores. O Bernardo Api, que vocês conhecem, foi quem propôs a última PEC 233. O Isaías Coelho, que foi diretor de texto do FMI, primeiro colocado da Receita Federal, primeiro colocado do Banco do Brasil, fez reforma tributária em mais de 50 países do mundo, está dedicado ao Brasil agora. O Nelson Machado foi ministro da Previdência e do Planejamento, e eu, que sou professor da GV, eu sou um maluco que trabalha com direito e trabalha com designs, para, junto com ele, estar pensando um projeto de reforma. Nós entendemos que não adianta fazer o projeto de reforma e levar para o poder político, não é uma coisa de gênios da lâmpada mágica. O processo todo é democrático. Então, vieram para trabalhar conosco Ambev, que é uma indústria de bebida, Votorantim, que é banco, trabalha com cimento, infraestrutura, Braskem, que é uma indústria química ligada à Odebrecht, construtora, um banco, a Natura, indústria de produtos cosméticos, e a Vale, que é uma grande mineradora. Então, essas empresas nos ofereceram carta branca, independência, financiam o nosso trabalho, e o nosso trabalho, nosso objetivo é constituir um sistema tributário melhor para todos. Todos estão disponíveis a abrir mão dos incentivos fiscais para terem segurança jurídica e qualidade de negócios. E todas essas empresas estão também na América Latina. Por isso, eu acho que há uma sinergia do nosso trabalho. Como que é a tributação do Brasil? Há uma frase de um jurista brasileiro chamado Pontes de Miranda, que ele fala que no direito, o cindir é desde o início. É cortar, separar bens móveis, imóveis. E, cada vez que eu separo, eu crio complexidade. Então, no sistema brasileiro, primeiro eu separo um fato gerador, lícito e ilícito. Mas daí eu tenho 27 unidades federadas, eu tenho 27 ilícitos, 27 conceitos de mercadoria distintos para cada estado. Depois eu separo, de novo, a mesma base sobre consumo em 5.760 municípios. Cada quadradinho desse é um sistema tributário extremamente complexo, com milhares de regras. E depois eu venho com outro tributo federal que incide sobre a base dos tributos estaduais e municipais, que é o PIS/COFINS, e que não são 2 tributos. Na verdade, são 56 tributos, porque tem um tributo para cada setor da economia. Daí, ele se sobrepõe e tributa a mesma base, se sobrepondo aos outros tributos. O resultado são 5.760 sistemas municipais, que se multiplicam por 27 estados que integram a mesma base, por 56 setores, dá 8.709.120 sistemas complexos com muitas regras. Então, é isso que a gente vive. Então, e aqui, com muita dificuldade, eu consegui tirar uma fotografia computadorizada da complexidade do sistema tributário. Então, é mais ou menos isso, em que cada quadradinho desse são milhares de regras, e isso num dia, porque o sistema de ontem já foi. Então, tem toda uma projeção disso para o passado. O que acontece com um sistema desse? Cada vez que eu crio mais direito, mais uma portaria, eu crio mais insegurança jurídica. Quanto mais direito, mais insegurança, o lícito passa a ser igual ao ilícito, porque quando eu tenho 8.709.000 sistemas regulando o direito, o lícito é igual ao ilícito, tanto faz. Aí eu crio mais planejamento tributário. Tenho mais lançamento por homologação, que eu obrigo o contribuinte a formalizar e pagar o crédito. Daí tenho mais autos de infração, tenho mais contencioso, daí eu preciso de mais dinheiro para pagar a Receita Federal, para pagar tribunais, para pagar procuradorias. Preciso mais Poder Judiciário, mais Supremo Tribunal Federal, que demora 10 anos para dar uma solução, mais execução fiscal, e cada vez eu tenho menos arrecadação, tenho menos direito e tenho menos sensação de justiça. E aí começa a se reproduzir isso, mais autos de infração, contencioso, mais Estado, mais Poder Judiciário, e nós não resolvemos o problema.
Então, a grande questão aqui central é essa hipercomplexidade de 8 milhões de sistemas operando conjuntamente. E a ideia que a gente vem propondo é a criação de um novo paradigma de tributação, que a gente está chamando o Imposto Geral sobre o Consumo, para atacar especificamente o consumo, que seja simples para o contribuinte, isonômico para todos os contribuintes, que seja neutro, não importa a forma ou a estrutura empresarial, ele tem sempre a mesma carga, e que seja transparente, na verdade, que envolva responsabilidade política, ou seja, aproximar a ideia de contribuinte de fato de contribuinte de direito, para informar, trazer para as eleições, trazer para o sistema político a deliberação sobre carga tributária. E, por fim, que sirva para arrecadar. Um tributo como esse não é para fazer justiça, não é para resolver fome, não é para resolver desigualdades, é um sistema que serve para arrecadar. Está aqui o Centro Cidadania Fiscal, o Nelson Machado, o Bernardo da PIC teve aqui ontem, e o Isaías Coelho. E aqui uma coisa curiosa que a gente foi se dando conta. Alíquotas distintas na cadeia de produção e consumo desinformam o consumidor, geram cumulatividade e politizam setorialmente a legalidade tributária. Então, eu tenho uma legalidade para a agricultura, uma legalidade para a agropecuária, uma legalidade para a mineração, tenho uma legalidade para combustíveis, outra legalidade para energia elétrica, tenho outra legalidade complexa para comunicação, energia elétrica e comunicação, a legalidade, além de complexa, a alíquota é alta, porque é mais fácil de cobrar, mas isso é infraestrutura, isso acaba comprometendo os países. Outra legalidade para transporte, outra legalidade para indústria, outra legalidade para embalagem, outra legalidade para distribuição. E, no meio desse monte de legalidade, quem paga a conta, quem paga o pato, não sabe quanto paga. E isso acaba excluindo o contribuinte do debate informado sobre a legalidade e sobre carga tributária. E aqui, Robert Klitgaard, de Yale, corrupção igual a monopólio do poder estatal, mais discricionariedade para produzir regras e a sua interpretação, menos accountability, menos abertura dessas informações. Está aqui. Isso aqui é o Brasil, isso é a Lava Jato, isso é a Zelotes, é o que está acontecendo. Então, eu tenho um sistema que funciona com medida provisória, portaria, decreto, e as empresas negociam com o governo para ter a sua própria legalidade. Tem um lobby para constituir essa legalidade. Qual que é a nossa proposta? E aí, a ideia é provocar o LaTaxNet para levar como um paradigma para a América Latina. Acabar com isso e a gente constituir um sistema, aqui é um exemplo, valor, com alíquota uniforme, legalidade única e alíquota uniforme para todos os setores da cadeia de produção e comércio. Oferece segurança jurídica, simplicidade para o contribuinte e para o fisco, transparência para o consumidor eleitor, unifica o debate sobre controle da carga tributária, porque, como é por lei, é uma lei só e aumenta para todos, isso dá estabilidade jurídica, dá estabilidade institucional para a carga tributária. E despolitiza as pressões setoriais. Por isso, quem paga aqui não é mais a empresa, quem paga é o consumidor que decide nas urnas. Então, a ideia é que todos os setores tenham uma mesma alíquota e quem paga, efetivamente, é o consumidor. Reforma essa proposta, como é que é esse tributo? A ideia é que ele deve arrecadar, não cumulatividade é plena, deve incidir sobre base ampla, alíquota uniforme, desonera completamente exportações, não onera investimentos, oferece segurança jurídica e ambiente de negócios e fortalece o direito penal, porque dentro desse novo modelo marcado por tecnologia de informação, o contribuinte ele informa o fato tirador e faz o pagamento, mas quem interpreta o fisco, o acertamento é de ofício. Com tecnologia de informação e com simplicidade, ele tem a entrada, tem a saída, ele informa para o contribuinte quanto ele deve pagar. Se o contribuinte informa um fato falso, como acontece nos Estados Unidos, é fraude, daí é cadeia. Mas não é a interpretação falsa, é o fato falso. Ou seja, eu facilito a vida do contribuinte e dou mais enforcement para o fisco. A ideia que o APRI apresentou de um período teste, depois ter uma transição, que o Jorge Bravo muito bem fez a objeção em relação ao tempo e o número de tributos. Tudo mediado, toda formalização mediada por tecnologia de informação, nota fiscal eletrônica, sistema público de estruturação digital
lançamento de ofício, onde fraude é igual a informação falsa. E um processo interessante que nós estamos vivendo aqui, que pode acontecer também na América Latina. Nós temos um estado aqui no Brasil, que é o Mato Grosso, que tem como é comum acontecer, tem um painel com as fotografias dos secretários da Fazenda. Eles falam, esse último aqui, secretário da Fazenda, está preso. O penúltimo também está preso. O antepenúltimo também está preso. Viu o governador? Também está preso. E agora, quem é governador lá é um cara chamado Pedro Taques, que é um cara que é do Ministério Público, foi um dos protagonistas da Lava Jato, largou tudo para ir para o Mato Grosso. E contratou a Fundação Getúlio Vargas para a gente propor um modelo para o Mato Grosso. Eu propus para o Pedro Taques fazer do Mato Grosso, que é um estado brasileiro, um paraíso da fiscalidade, um paraíso fiscal. Falei, Pedro, vamos fazer daqui um paraíso fiscal. Nosso sistema vai ser o seguinte, no seu sistema aqui no Mato Grosso, vem para o Mato Grosso, é tudo em lei, não tem regulamento, não tem portaria, é uma lei só com 20 artigos que regula tudo. No Brasil inteiro não tem nada disso. Então, aqui é um paraíso da legalidade, porque só aqui vai ter tudo na lei. Vem para o Mato Grosso, aqui a não cumulatividade é plena. Então, em conformidade com a Constituição, eu dou não cumulatividade para você. Vem para o Mato Grosso, aqui não incide nas exportações, nós devolvemos os créditos acumulados. Vem para o Mato Grosso, aqui é uniforme, em homenagem à igualdade, ao respeito, à isonomia, em conformidade com a Constituição Federal do Brasil. Vem para o Mato Grosso, que aqui nós respeitamos a federação. Então, como é tudo por lei, não tem contrato por debaixo da gaveta, todo crédito aqui que é tomado, o crédito é pago efetivamente. Então, aqui não tem guerra fiscal. A gente respeita os outros estados da União. Vem para o Mato Grosso, que a carga tributária é transparente para empoderar e emancipar o eleitor do Mato Grosso do Sul, que vai decidir junto que tamanho de estado ele quer a partir da carga tributária que ele quiser. Vem para o Mato Grosso, através em que o fisco se torna fortalecido, porque o fisco se torna a voz da legalidade, porque o fisco conhece a lei, conhece o sentido do direito. E Pedro Taques está comprando essa ideia. Então, eu estou com a possibilidade de ter um Estado brasileiro indo completamente em outro sentido de todos os outros estados e, juridicamente, é possível ele implantar, com o mesmo fundamento na Constituição, ele pode implantar um sistema cumulativo, mas ele pode abrir mão da competência para tornar cumulativo e restringir a base e tornar ele não cumulativo e ajusta na alíquota, para favorecer o ambiente de negócios. Enfim, é possível fazer isso. E a ideia ali, estratégica, como o mapa da União Europeia, aqui para o Brasil, é a gente começar. Se eu tenho um Mato Grosso que tem legalidade, ele pode começar a conversar com São Paulo, fazerem uma área de livre comércio entre Mato Grosso e São Paulo. São 2 estados. Dali a pouco, Mato Grosso, São Paulo com Minas Gerais podem também estabelecer isso, e essa tendência do Mato Grosso trabalhar com a legalidade pode contaminar outros estados de uma forma positiva. E a imagem da União Europeia, depois de alguns anos, talvez 50 anos, o Brasil pode se tornar uma federação. Porque hoje a nossa federação é de papel, é posta na Constituição, mas não existe. Então, existe essa possibilidade de, através de um estado como Mato Grosso, eu criar uma área de livre comércio, contaminar São Paulo e depois contaminar todos os estados do Brasil com ambiente de negócios e legalidade. E a ideia que surgiu aqui, conversando ontem com o Farinelli, com o Adrian, com o Christian, é justamente que há um movimento muito parecido que nós podemos fazer enquanto países. O que nós queremos para a América Latina? Que tributação nós queremos para a América Latina? As empresas brasileiras estão aqui, são empresas de toda a América Latina também. Então, acho que há um debate que nós podemos realizar a partir de, utilizando o LataxNet, como para criar diretivas para organizar as reformas que estão acontecendo na Colômbia, que estão acontecendo no mesmo sentido que estão vindo do Brasil, estão acontecendo na Argentina, e nós juntos podemos ter muito mais sentido para empreender e para propor um sistema como esse. Está aqui a ideia. O LataxNet pode ser esse grande concentrador. Vocês são muito diferenciados, que não vêm daquela visão
estrita de academia, trabalham com a realidade, têm representatividade na América Latina e são todos experts. Então, acho que tem alguma coisa muito interessante para a gente conectar LataxNet, Fundação Getúlio Vargas, como escola, para trazer o apoio acadêmico para isso, Centro de Cidadania Fiscal, que está trabalhando já com essas empresas, para a gente pensar juntos que sistema nós queremos, com simplicidade, isonomia, neutralidade, transparência, arrecadação, sustentabilidade ou outros valores que sejam identificados pela história da América Latina, ressignificar o Tratado Transpacífico, que é muito relevante para nós, ressignificar a Mercosul e ressignificar a OCDE nesse nosso contorno, ou seja, não trabalhar com a OCDE numa relação de submissão, mas conversar com a OCDE como sendo um player relevante, aqui em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o FMI e outros players, para pensar e criar diretivas práticas para a tributação na América Latina. Então, me parece possível, parece que isso já está acontecendo nessa relação entre nós. Então, a ideia aqui é como o Pink e o cérebro. A ideia é, o Pink sou eu, o mais alto, e o baixinho é o Farinelli, aqui, baixinho cabeçudo. Deixa eu ver. Campeão, está aqui? Deixa eu só passar o videozinho aqui. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro, o Pink e o cérebro. Um é um gênio, o outro imbecil. Não cansam de tentar o mundo dominar. É o Pink e o cérebro, o cérebro. O Pink, o cérebro. No final da noite começa um novo plano. Eles vão pensar em tudo até o dia clarear. O Pink e o cérebro e o Pink, eles fazem tudo na escuridão. Não é fácil de explicar, nem de compreender. O Pink e o cérebro, o Pink, o cérebro, o Pink. Não! Eu acho que a ideia é essa. Nós não somos uma OCDE, não somos uma grande instituição, não somos uma grande universidade. Somos dois ratinhos, né? Vários ratinhos aqui, mas nós podemos dominar o mundo. Eu acho que a ideia é essa. Acho que é possível isso, faz sentido hoje em dia com todo esse movimento do fisco que quer informações sobre tudo. Informações para quê? Sobre que legalidade? Vamos trocar legalidade, harmonizar legalidades, trocar práticas. Eu acho que temos um grande trabalho pela frente e dentro dessa lógica, que não é estatal, não é discutir com os poderes estatais estabelecidos, com as universidades, é discutir com as empresas, discutir com a prática, discutir com a realidade e estar propondo da prática para a teoria, do mundo concreto para o mundo político, para o mundo abstrato, propor um novo discurso, uma nova concepção de reforma tributária. É isso, obrigado pela atenção. Excelente, Eurico, obrigado pela referência. O cérebro, não sei se mereço tanto, mas, enfim. O fato é o seguinte, ontem, conversando depois do encontro que a gente teve com a reunião interna que nós tivemos aqui, conversando com alguns amigos, e, de fato, quando você começa a olhar o que acontece, e agora me chamou a atenção, por exemplo, o movimento que teve na Europa com os BEPS e a implantação de algumas propostas que, inclusive, as empresas já estão, né, fazendo. Então, a ideia do Eurico, que veio a calhar muito com esse evento e que a gente já conversou com algumas pessoas aqui, é exatamente um pouco no sentido contrário. Quer dizer, o OCDE é uma instituição financiada muito pelo poder público, né, onde muitas vezes prevalece o interesse do poder público. Aqui a ideia é exatamente ao contrário, é ser uma instituição e ser um organismo que, eventualmente, quem sabe a pedra fundamental esteja sendo alçada neste 5º colóquio, é exatamente ao contrário, é ser um organismo que seja do lado da iniciativa privada, que é, de fato, quem banca todo o sistema tributário, quem banca toda a arrecadação e quem se interessa, de fato, e quem movimenta os países.
né? Então, a gente sente essa preocupação e esses problemas quando a gente conversa com todos os países, e todos ficaram, inclusive, bastante entusiasmados a gente, eventualmente, lançar isso e ter uma proposta. E como a gente tem esse grupo muito unido, um grupo muito coeso e muito homogêneo em termos de... E qualificado, né? Então, acho que assim, veio a calhar, realmente, depois de tanto tempo a gente fazendo esses eventos, surgiu essa ideia e lá a gente tem a oportunidade de colocá-la em prática. Agora é trabalhar. E eu me sinto bastante motivado a trabalhar junto com a Fundação, com o NEF, com o Centro de Cidadania Fiscal e com o grupo da LataxNet, no sentido de a gente tentar criar, de fato, alguma coisa importante para a América Latina. Né? E dominar o mundo.